pessoal, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. Vou aqui ajeitar a câmera um pouquinho. Eu tenho informações para vocês exclusivas agora, que vem direto de dentro da comissão das 10 medidas. Gente, o clima tá muito, mas muito tenso em Brasília. O plenário está assim, lotado, absolutamente lotado, a sala onde vai haver a votação do relatório das 10 medidas. E eu vou dizer para você, a tentativa de maracutaia continua firme na Câmara dos Deputados. Do outro lado, há uma tentativa da comissão de acertar o relatório pelas 10 medidas. Tem muita desinformação acontecendo, muita desinformação rolando. Eu vou dizer para vocês, nem mesmo os integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público tiveram acesso completo, ao relatório que vai começar a ser lido agora são 3 horas e... nem são 3h10, gente. 3 horas e 7 minutos. E o relatório vai começar a ser lido agora. E eu vou dizer para você o que vai estar no relatório, informações, repito, que não foram nem ainda, não chegaram nem ainda às mãos do Ministério Público e da Polícia Federal. A Polícia Federal está numa linha de frente, estava numa linha de frente contra o relatório das 10 medidas contra a corrupção, por causa da medida 16, que na prática dizia o seguinte: para as investigações dos acordos internacionais, a Polícia Federal trabalha com o Ministério Público e o chefe do Ministério Público chefia a operação, ou seja, chefiaria a Polícia Federal, que claro, se insurgiu contra isso. Eu disse a eles já há umas 3 semanas que conversaria com a turma das 10 medidas, que os mostraria que essa situação era uma situação terrível para a Polícia Federal. Afinal de contas, quem quer ser comandado por um camarada chamado Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, homem que foi indicado por Dilma Rousseff? Ninguém quer, né? Então, enquanto tiver um PGR que está na prática, não na teoria, mas na prática, subordinado ao presidente da República, não dá, gente, não dá. A Polícia Federal tem que ter sua autonomia, é claro, ponto. Então a questão da Polícia Federal é isso. Eles bateram o pé, eu conversei com o presidente, conversei com os deputados, conversei com o relator, tentaram reformar a medida 16, mas a medida 16 ficou pior do que era, a emenda ficou pior do que o soneto, e hoje, agora há pouco, decidiram retirar a medida 16. O relatório que está sendo apresentado agora não é o relatório que estava pronto ontem, refizeram o relatório. Eu vou contar para você os detalhes, mas antes eu quero dizer para vocês que a safadeza dos partidos que querem reprovar o relatório continua. O Solidariedade resolveu afastar Francisco Francischini, trocar Francisco Francischini, o mesmo esquema que estavam fazendo já na semana passada, quando deveria haver a votação do relatório, e isso é muito ruim. Para você ter uma ideia, olha só, o Ricardo Izar já tinha saído, ele ia votar sim. Colocaram no lugar do Izar o Pinato, que é contra. O Francischini foi afastado, tiraram o Francischini, substituíram o Francischini também por outro que deve votar contra. Eu espero que haja pressão na Câmara para que essa dança das cadeiras seja revertida, para que o Francischini volte, porque Fernando Francischini já havia se comprometido com todos nós, inclusive comigo, que votará a favor das 10 medidas contra a corrupção, ok, gente? Então vamos lá, o que mudou? Mudou exatamente o que eu estava conversando um pouco mais cedo, inclusive com os movimentos democráticos, representantes da sociedade organizada, o relatório vai ser lido logo mais. O Onyx Lorenzoni acabou de pedir, a Tainá me avisa aqui, tá antenada, acabou de pedir 1 hora aí de prazo na sessão. Então a sessão foi suspensa por 1 hora para ver novas discussões, porque o clima lá tá pesado. Mas na prática, gente, o que muda? Cai as medidas de 13 a 18. 13 a 18. E aí, assim, gente, meu Deus do céu, mas a medida 15 era boa para um, era boa para outro. Mas a medida 13 era boa, não era boa. Mas a medida 16, que é aquela que submetia o Ministério Público e também o Judiciário a crime de responsabilidade. O Ministério Público não gostou, o Judiciário não gostou. Mas e aí, como é que faz? Gente, é muito fácil. Suspende tudo, como eles estão fazendo, as medidas que estão gerando confusão, desagradando todo mundo. Suspende tudo, vota o relatório mais próximo do original, que foi o que eles estão fazendo agora, é o que eles estão fazendo agora, vão fazer logo mais, caso não haja nenhuma manobra, outra manobra. E depois, quando a discussão estiver na Câmara como um todo e não dentro da comissão, aí há tempo de se discutir
e se emendar o projeto. Então, como é que faz? Em relação a juízes e promotores, tem que ter investigação? Claro que tem que ter investigação. Juiz e promotor não está acima de ninguém. O problema é que da forma como foi colocado no relatório, era uma grande armadilha. Uma grande armadilha. O Rodrigo está perguntando se eu estou narrando um jogo. Tá muito rápido, Rodrigo, desculpa. Era uma grande armadilha. Por quê? Porque colocava na mão de crápulas a possibilidade de processar juízes e promotores por crime de responsabilidade, como aconteceu mais ou menos com a Dilma. E aí, o Lula, por exemplo, poderia processar o Sérgio Moro e também o Deltan Dallagnol por crime de responsabilidade. Então não dá, né, minha gente? Então não dá, né? Tem que ter aí dois pesos e duas medidas em relação a isso, e essa discussão tem que acontecer. O problema da falta de punição, por exemplo, de juiz sem vergonha, que vende sentença, não ser demitido imediatamente, ser afastado mais com o salário, aposentado com o salário, é um problema dos tribunais. São os tribunais que são corporativistas e muitas vezes corruptos, tá? Mas esse é um outro assunto. Então o que eu quero dizer pra você é que, eu vou pegar aqui o relatório todinho, é que houve essa mudança. Medida 18 caiu, que estava desagradando o Ministério Público e Judiciário. Medida 16, que estava desagradando a Polícia Federal, que estava fazendo campanha e descendo a lenha, dizendo que é contra o relatório. Essa medida saiu. Vocês foram atendidos. Atenção, Polícia Federal. Vocês foram atendidos, ok? Então, a comissão tentou ajustar da maneira mais prática, né, da maneira que agradasse as principais forças, porque quais são as principais forças de investigação? Polícia Federal e Ministério Público. Polícia Federal e Ministério Público. Então, o relatório, né, colocou ali, limpou um pouco da sujeira, né, que podia acontecer das bombas armadas no meio do caminho, que podia acontecer aí com a aprovação do relatório lá original, né? A comissão debateu, né, por mais de 100 horas e foi muito sensível à pressão, eu diria. Nós todos pressionamos, né? Mas pressionamos com inteligência. Qual é a pressão com inteligência? Não podemos impedir que o relatório original, aquilo que o Ministério Público propôs, aquela cadernetinha, sabe? Aquela cartinha, né? Cartilha é a palavra, aquela cartilha que o Ministério Público Federal, que o Deltan Dallagnol fez, que também a Danelon fez, né, que os procuradores fizeram. A gente não pode impedir que aquilo seja votado e aprovado, porque senão, babau, não vai ser aprovado esse ano. Tchau, gente. Né? Então a gente tem que ter inteligência, pressionar com inteligência e não dar um tiro no pé. Né? Então, o que aconteceu? A gente tem que aprovar esse relatório agora, com as 10 medidas, serão 12, 10 mais 2, e as medidas que estão dando confusão e tal, e polícia não gosta, e MP não gosta, e judiciário não gosta, a gente discute no plenário, a gente discute durante a discussão em plenário. O projeto pode ser emendado e ali nós também teremos um grande papel, porque se a gente não pressionar, eles podem deturpar no plenário, mas a gente não vai deixar. Do jeito que a gente não deixou com que esse relatório fosse deturpado, tá, gente? Então, basicamente, eu vou pegar aqui para vocês, eu estou em contato direto com a comissão, com o Ministério Público e com a Polícia Federal, né? E basicamente nós temos aqui os seguintes pontos retirados. Deixa aqui. Um detalhe também, tá, gente? O deputado Squassone saiu e entrou o deputado Celso Russomano como suplente do PRB. Você sabe que isso não é ruim, não, tá? Porque o Russomano está se comprometendo a votar a favor das 10 medidas contra a corrupção, 10 medidas que acabaram virando 18 e agora serão 12 medidas contra a corrupção, né? Eu vou achar aqui para vocês, além da medida 18 e 16 que eu já expliquei, as outras medidas que foram retiradas. Aquela da ação popular, medida 17, lembra que eu falei para vocês, gente, da ação popular? Que era assim, nós todos podemos entrar com ação popular. O problema é que, do jeito que foi escrito aqui nas 10 medidas, eles ampliaram tanto o leque que qualquer safado, qualquer traficante, qualquer vagabundo, qualquer corrupto podia entrar com uma ação popular contra, de novo, Sérgio Moro, Deltan, Walisney, gente de bem. Então, estava mal escrito. Esse é o fato. Estava mal escrito, mal colocado. Tchau, medida 17, foi embora. A 16, já falei pra vocês, é aquela que subjugava a Polícia Federal ao comando do Ministério Público quando houvesse as investigações internacionais. Então, babau, tá? Foi embora.
A cooperação jurídica internacional, medida 15, também foi embora. Execução da pena após os recursos ordinários também foi embora. E a história da base de dados de atenção qualificada também foi embora, além da medida 18 que já havia saído. Então nós temos agora o grosso, né, do projeto original das 10 medidas contra a corrupção. E eu peço a vocês, se for esse o relatório lido, porque foi esse o compromisso que os deputados fizeram comigo, tanto o presidente quanto o relator. Eles disseram, nós vamos tirar esses pontos. Então, isso é o que foi dito agora para o Ministério Público Federal, isso é o que foi dito para a cúpula da Polícia Federal, isso é o que foi dito para mim. Então, se mantiverem esse relatório, que vai ser lido, né, em plenário, daqui 1 hora, eu digo para vocês, apoiem as medidas. Apoiem as medidas. Não permita que hoje nós todos demos um tiro no pé, barrando as principais medidas, ou o corpo das principais medidas, tá? Nós precisamos apoiar o que é bom para o Brasil. Então eu peço a vocês, por favor, se houver o cumprimento da palavra dos parlamentares, do presidente, do relator, de que essas modificações de fato aconteceram, eu peço a vocês, apoiem as 10 medidas. Daqui 1 hora, pessoal, 50 minutos mais ou menos, o relatório vai ser lido, tá? Foi dado um tempo aí, né? Tem gente aqui me perguntando que horas a gente vai poder acompanhar na TV Câmara. Foi dado um tempinho aqui, por quê? Porque o relatório foi entregue, como eu disse pra vocês, ninguém... Matheus Garcia, Joyce, é verdade o que estão falando de você na net? Eu não faço ideia, Matheus, só uma pausa aqui, porque falam tanta besteira de mim na net, falam que eu sou socialista fabiana, só um idiota, um imbecil, um débil mental, que nem sabe, né, o que significa, há 3 semanas não sabia o que era um fabiano, para dizer que eu sou socialista fabiana. Vão para o diabo, né, aqueles que estão falando besteira, vão todos para o raio que o parta, porque, gente, pelo amor de Deus, olha bem para mim. O meu combate, quem conhece minha história sabe quem eu sou. O meu combate à corrupção é desde sempre. Eu sou a única jornalista do país que bateu de frente com o governo tucano enquanto eu estava no Paraná. Bateu de frente a ponto de colocar polícia na cadeia. Ok? Polícia na cadeia. Bateu de frente com o Beto Richa, governo tucano, e bateu de frente com o PT. Então... vai lá, né, gente? Vai ler um pouquinho, vai saber um pouco que é minha história e para de falar bobagem, né? Então, se é isso que estão falando, é besteira. Mas fala um monte de coisa, né? Fala um monte de besteira. A internet é um território livre para o besteirol, tá, gente? Então, vamos lá, vamos em frente. O relatório agora teve essa